Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sei. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Radamés, sou pastor da videira do Garavelo. E é com muita alegria que nós vamos compartilhar a palavra hoje. Eu sei que você veio na expectativa de receber uma palavra do pastor Aloísio, ou talvez até mesmo do pastor Naor Pedrosa. Mas o Senhor escolhe as coisas loucas. Ele escolhe os que não são, para fazer deles os que são. Alguém pode dizer amém? Eu sempre falo para minha esposa que eu sou a loucura do evangelho, eu sou o improvável, eu sou aquele que Deus olhou e falou assim, eu vou usar esse cara. Quantos aqui são desse time? Aleluia! E hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Na verdade, está aí na sua revista, na página 4. E eu quero dizer para você que você talvez começou o seu ano e você tinha expectativas. Você, na verdade, talvez como eu, por isso eu fiz questão de escrever essa mensagem, porque a nossa expectativa com a virada do ano é que as coisas vão mudar. A nossa expectativa é que os dias difíceis, os ataques espirituais vão acabar. Alguém começou o ano com essa expectativa? Com a expectativa de que as coisas seriam diferentes. Mas parece que aquilo que estava nos assombrando no final do ano, continuou. Nós começamos o ano e parece que as coisas tendem a piorar. Parece que as coisas tendem a se agravar. Agora mesmo nós estamos ouvindo a respeito de novos lockdowns, nós estamos ouvindo, hoje o pastor falou da vacina, mas vem sobre nós o medo, será que essa vacina vai resolver o problema? Mas aí as coisas tendem a piorar para o início do ano. E aí você fala, pastor, como assim piorar? É contas para pagar, é IPTU, é IPVA, é matrícula de menino, é contas que você não imaginava que iria aparecer, apareceu, e aí você olha e você fala, meu Deus do céu, tanta luta, tanta pressão. E aí, sabe que eu louvo a Deus? Porque Deus, Ele escreve a nossa história, todos os dias, Ele está escrevendo a nossa história. E eu louvo a Deus porque nós estamos começando o 4º ciclo. Alguém já me perguntou ali mais cedo, pastor, cadê o LED? O pastor falou que comprou o LED e eles tiraram o LED. Cadê o LED? Deixa eu te falar. É porque nós estamos montando a estrutura para receber o LED, a estrutura física. A estrutura que estava aqui, ela não é a estrutura que vai ficar permanente. Por causa disso, nós tivemos que tirar, mas eu creio que na próxima semana já vamos estar instalando o LED. Alguém pode dizer amém comigo? Então eu quero voltar, eu quero pegar com você, para você entender aquilo que Deus está fazendo. O Senhor está escrevendo a nossa história. Nós entramos no 4º ciclo profético, e na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, quem esteve conosco ouviu aqui com o pastor Naor, a respeito dos ciclos de Deus. E os ciclos de Deus, nós aprendemos aqui que um ciclo, ele é um ciclo de 7 anos, e cada ano ele tem um propósito. O Senhor, Ele escreve os nossos dias através do seu propósito, o propósito perfeito de Deus para mim e para você. Mas aprendemos aqui então no último domingo, que Ele não conta os dias que são vividos fora da presença de Deus. Os dias que não são contados são justamente aqueles que você faz na força do seu braço. Aqueles que você faz segundo aquilo que você acha que é o melhor, segundo pensamentos naturais. Mas hoje eu estou aqui, não para dar continuidade, mas para gerar fé no seu coração, de que 2021 é chegado o tempo profético. É chegado um novo ciclo, é chegado um novo amanhecer, é chegado o tempo da bênção de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida no ano de 2021. Alguém pode dizer amém? Aonde você está? Você que está nos acompanhando também pela internet, feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça, peça para que o Espírito Santo fale com você.
que não seja uma palavra de homens, mas seja o próprio Espírito trazendo luz, revelação, dando entendimento, clareza do propósito. Espírito de Deus, eu oro nessa hora, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, eu quero declarar que a palavra não voltará vazia, porque o Senhor mesmo vai falar com cada um, o Senhor vai trazer a memória, o Senhor vai ministrar ao coração de cada um, aquilo que o Senhor quer fazer, e o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai amado, eu oro nessa hora, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, e eu peço, para que o Senhor traga a mente deles, traga o coração deles cativo, a palavra, ministra, revela, traz unção, traz vida, para que eles possam ter o melhor ano da vida de cada um. Por isso eu oro hoje, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Projeta para mim, Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu quero ler esse texto com você, mas uma parte desse texto foi lida aqui no mês de dezembro, quando o pastor Aloysio ministrou uma palavra para nós, que está lá em João capítulo 6. Esse mesmo texto está lá em Marcos capítulo 6. Mas hoje eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 14, versículo 22. E você pode me perguntar, pastor, mas se já lemos, se já estudamos esse texto, por que nós vamos lê-lo novamente? Porque aqui há um personagem que, como nós, foi desafiado em fé, foi desafiado a andar no sobrenatural, foi desafiado a colocar o pé por sobre as águas, a experimentar o que outros não experimentou. E sabe, quando nós ouvimos a palavra naquela ocasião, e eu comecei a meditar, e eu fui perceber, e hoje eu quero falar a respeito de Pedro com você. Assim como nós estamos no mesmo barco, nós estamos sendo jogados, eu aqui estou antecipando, para você se situar com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, se você pegar a história lá em Marcos e lá em João, Pedro não aparece nessa história. O personagem é o Senhor. É o Senhor que vem andando por sobre as águas. É o Senhor que, quando é visto pelos discípulos, ficam apavorados e eles falam, é um fantasma. Mas aqui hoje, eu quero ler com você, e eu quero inserir Pedro nessa história. Acompanhe comigo a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. É aqui que entra Pedro. É a parte que eu quero entrar com você hoje. Nós vamos discorrer nessa história, mas é onde eu quero mostrar para você que homens naturais, homens chamados da parte de Deus, homens que ouvem, homens que entendem a palavra do Senhor e tomam posse da palavra do Senhor, eles podem andar em fé, eles podem andar no sobrenatural, eles podem andar sobre as águas. E o meu desejo para você, que o ano de 2021 seja o melhor ano, seja o ano que você vai andar por sobre as águas. E aí então a história continua, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero dizer para você, nessa manhã, nesse dia, que o Senhor, se você voltar lá no versículo 22, o Senhor faz algo com os discípulos. O Senhor tinha acabado de multiplicar os pães.
Os discípulos não tinham entendido, nós aprendemos aqui através da palavra do Senhor. E o Senhor mesmo, Ele compeliu, Jesus mandou que os discípulos embarcassem, que os discípulos entrassem no barco. Sabe que da mesma maneira o Senhor tem feito conosco. Eu sei, como eu já me adiantei aqui, na virada do ano, minha expectativa é o seguinte: as coisas vão cessar, as coisas vão melhorar, nós vamos começar um ano, e o ano vai ser perfeito. Deixando as coisas que para trás ficaram, eu avanço, prossigo para o alvo, prossigo para experimentar coisas grandes. Mas parece que as coisas não aconteceu como os discípulos imaginavam. Primeiro parece que eles não queriam, mas agora o texto está dizendo que eles foram lançados. Olha, da mesma maneira, nós estamos sendo lançados neste mundo. Eu e você, nós fomos lançados para este mundo, para cumprirmos um propósito. É por isso que a palavra de Deus, lá em João capítulo 16, não precisa projetar, João 16, 33, a palavra de Deus diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, vocês vão ter que vencer o mundo também. O pastor falou aqui, ele já falou que vai pregar em algum momento a respeito das águas. O mar simboliza o mundo. E aí, você vai ver, versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Começamos o ano, e os ventos continuam a ser contrários. As lutas que nós imaginávamos, as batalhas que nós pensávamos que iria cessar no início do ano, parece que piorou. Os pais já são de idade. Na semana passada até pedi oração para minha mãe. Quando foi sair daqui do culto, recebi a notícia: não, seu pai e sua mãe estão de Covid. Todos que estão ali próximo do convívio deles estão com Covid. Eu falei: mas meu Deus do céu, esse negócio não vai acabar. Essa semana nós perdemos o prefeito, ex-prefeito de Aparecida, Aguito Vilela. Que o Senhor possa confortar a família. E para nós, vamos ser sinceros, nós pensamos: não, esse vírus não pega nos políticos. Esse vírus não pega em pessoas importantes. E vamos ser sinceros, queridos, os ventos são contrários. Os ventos tendem o tempo inteiro tentar nos paralisar, fazer com que nós sejamos paralisados com medo. Mas eu quero dizer para você, eu creio no nome do Senhor Jesus, que nós fomos chamados para andarmos em fé. Nós fomos chamados a andar por sobre as águas. Eu posso ouvir um amém? Mas não tem como. Não tem como nós sairmos desse mundo assim, porque o Senhor está dizendo: olha, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflições, você vai ser jogado de um lado para o outro, você vai ser bombardeado de um lado para o outro. E a pergunta é: o que é que você vai fazer? Eu estou te contando isso porque Efésios capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz: para que não mais sejamos como meninos, que não sejamos agitados de um lado para o outro, levados por todo vidro de doutrina, por toda artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, a Bíblia está nos chamando a não sermos jogados, a não sermos levados de um lado para o outro, de qualquer maneira. A OMS agora falou que para quem não tem o vírus, não precisa usar a máscara, mas nós estamos seguindo. Observa, é o tempo inteiro falácias, é o tempo inteiro palavras tentando trazer confusão, tentando gerar medo. E nós não temos, muitas vezes, a certeza para onde nós iremos ir. É por isso que uma crença errada, ela vai produzir um pensamento errado. Então, a crença errada vai produzir uma vida errada. Pastor, mas onde você quer chegar nisso? Eu quero chegar com você que uma vida dentro do propósito de Deus faz toda a diferença. Sabe, os dias que serão contados são justamente os dias que você anda
na presença de Deus. Anda em fé. O dia que você crê que Deus vai fazer. Eu posso ouvir um amém seu nessa manhã? É por isso que o versículo 25, volta lá para nós, Mateus capítulo 14, versículo 25. A palavra de Deus então, ele diz que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Sabe, o pastor já falou, eu quero reforçar com você, quero trazer a memória à sua mente. A quarta vigília é a vigília mais escura, é a hora mais escura. É o tempo mais difícil da noite. Então você tem a primeira vigília que começa então às 18 horas e ela vai até às 21 horas. Você tem a segunda vigília que vai das 21 até a meia-noite. Você tem a terceira vigília que vai da meia-noite às 3 da manhã. E aí começa então a quarta vigília. Eu sempre que ouço essa coisa da quarta vigília, me vem à memória os velórios. Eu sou pastor, faz parte da minha história. Eu tenho que passar a noite em velórios. E não tem jeito, faz parte da vida que pessoas vão nascer, vão crescer e vão morrer. E quando você tem que passar por um velório, passar a noite num velório, é por isso que vem na minha mente, porque no primeiro momento você está ali, no início da noite, você está confortando aqueles que estão ao seu redor, e parece que as coisas vão indo. As horas vão passando e parece que as horas agora parece que demoram mais. Vai chegando a madrugada, e quando chega na madrugada, parece que agora o negócio ficou ruim, porque bate um frio. Algo ruim, alguém já passou por isso? Por circunstâncias parecidas? É a hora mais difícil. Mas é nessa hora que o Senhor diz, eu estou com vocês. Eu estou convosco. Eu te sustento, eu te ajudo. É nessa hora sombria que Jesus disse, eu não vou os deixar sozinhos. É nessa hora que Jesus, então, ele vem andando por sobre o mar. E aí você pergunta, pastor, Jesus está vindo andando por sobre o mar, para quê? Para lançar todo o medo fora. Em outras palavras, eu quero aqui hoje ousar a dizer para você que, em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, eu vou em direção a você para lançar todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, toda incapaz, tudo aquilo que tenta prender você, travar você, todo problema que impede você de andar em cima dos problemas, das pressões, da doença, da falta de fé. Eu quero dizer para você, hoje eu vou te chamar para caminhar, e você vai caminhar em fé, em ousadia, para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. É por isso que entra essa história. É aqui que entra então o Pedro. Porque o Pedro, eu quero colocá-lo como protagonista nesse momento, mas nós sabemos que o verdadeiro protagonista é o Senhor Jesus. E é lá em João capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz, todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo termina em Jesus. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Mas aqui em Mateus capítulo 12, entra o nosso personagem. Entra um homem comum. Entra um homem cheio de dúvidas, cheios de medos, cheios de crises. Como é que vai ser esse ano? E aí você pode me perguntar, pastor, o que nós temos em comum com Pedro? Quero te falar, Pedro era um discípulo como nós. Ele era um discípulo apaixonado como nós. Pedro era um discípulo ousado muitas vezes, como nós. Era um discípulo que muitas vezes teve que ser exortado, como nós. Mas foi um discípulo ousado, que nesse momento, ele ousou a crer no sobrenatural. Ousou a andar em fé. É por isso que a Bíblia, ela narra toda a história. Porque ela narra a história para nós lembrarmos que os ventos eram contrários. As ondas batiam naquele pequeno barco, talvez, e os discípulos estavam com medo. E aí eu te faço uma pergunta. Na hora mais escura, na quarta vigília da noite, no momento de mais aflição, será que você tem coragem de sair do barco? Não me responda. Deixa para você responder no final. Deixa o Espírito ganhar o seu coração.
Deixa a fé tomar a sua vida hoje. Hoje eu vim aqui para liberar uma palavra de fé para você, daquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus vai te levar a experimentar nesse ano. Porque parece que os ventos são contrários, parece que as circunstâncias são contrárias, parece que tudo joga contra você. Mas a palavra de Deus para mim e para você, Mateus capítulo 18, versículo 27. Mateus capítulo 18, versículo 27. Anotei errado. Se alguém puder encontrar para mim, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Alguém encontrou? Quero te dizer, olha para cá. Se é impossível para você, se é impossível para mim, é possível para Deus. O que Pedro creu foi justamente na palavra. Pedro creu naquilo que o Senhor ia fazer. E hoje, como o pastor acabou de falar aqui no momento da oferta, nós só estamos começando o ano. E a minha oração é essa, que o Senhor nos encha de expectativas, que o Senhor nos encha de fé para aquilo que Ele vai fazer, para as oportunidades que Ele tem para nós nesse ano, porque eu creio que são muitas oportunidades. Eu creio que o Senhor vai abrir portas que estavam fechadas, Ele vai abrir. Eu creio que o Senhor vai nos dar oportunidades. Eu creio que o Senhor vai nos dar sabedoria. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas tremendas. Mateus capítulo 19, versículo 26, a parte B diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você pode repetir essa frase comigo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Eu creio. Quantos aqui creem? É o início do quarto ciclo profético. É o início do quarto ciclo, o melhor ciclo das nossas vidas. No melhor tempo das nossas vidas. Olha, eu digo para você, eu estou na videira desde o ano de 2001. Eu tenho visto os moveres, eu tenho visto o que Deus tem feito. Mas sabe qual que é a minha expectativa? Está começando o melhor ciclo, o melhor momento, está começando o melhor ano, é o ano de maravilhas, é o ano das oportunidades, é o ano de nós tentarmos o impossível. É por isso que o meu desejo do meu coração, é que você viva o melhor ano da sua vida, que você possa experimentar o sobrenatural na sua casa. Sabe, seu casamento pode ser saboroso sim. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E o que é impossível para você, é possível para o Senhor. Pastor, minha empresa está indo de mal a pior. Eu quero dizer para você, você pode sim experimentar o sobrenatural de Deus na sua empresa. Pastor, mas os meus filhos têm dado tantos problemas. Meus filhos têm usado drogas. Meus filhos parece que estão indo por um caminho terrível. O que é impossível para você, é possível para Deus. É possível fazer com que seu ministério flua, é possível que a sua célula cresça, é possível que você flua, é possível que você experimente o sobrenatural de Deus. Esse é o chamado. Pedro, ele foi chamado para enfrentar os problemas. Ele foi chamado para experimentar o incomum, o sobrenatural. E a minha mulher, ela brinca, ela fala assim, isso é doido. Não é porque eu sou pastor, não. Mas eu me recuso a ficar paralisado. E te digo, quando eu estou aqui pregando para você, na verdade eu estou pregando para mim, porque essa palavra, Deus falou comigo. Você vai experimentar coisas maiores, você vai experimentar coisas que você não experimentou. Mas alguém pode falar, pastor, então o que vai acontecer? Volta lá para o texto. Mateus capítulo 14, versículo 25. Aqui entra o nosso personagem. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Alguém gritou. E vamos ser sinceros, quando alguém grita, ele chama a atenção.
Nós temos aqui alguns profetas cheios do Espírito. Alguém pode dizer glória a Deus aqui? Oh, aleluia! Quem está nos visitando olha e fala assim, quem que é esse? Meu Deus do céu. Agora imagina um profeta desse virando e falando, tem um fantasma. Tem um fantasma. Os discípulos estavam sendo jogados de um lado para o outro. Os discípulos estavam sendo pressionados pelas ondas. A pressão do mundo era enorme. Eles não tinham entendido o que tinha acabado de acontecer. Naquele momento eles estavam desesperados. Eles mesmos esqueceram que o Senhor tinha dito, olha, eu vou alcançar vocês, eu vou estar com vocês. Pode ter certeza, não temas. Vocês vão ter aflições, mas não temas. Eu sou com você, eu sou pela sua vida, eu vou cumprir o propósito da sua vida. Essa é a nossa história. Muitas vezes esquecemos que Jesus pode entrar em ação. Esquecemos que talvez no momento mais difícil, na quarta vigília, seja o momento que Ele vai entrar. E quando nós falamos isso, nós precisamos voltar para esse texto, porque alguém gritou, e eu acredito que não foi Pedro. Não foi Pedro que gritou. E a Bíblia fala que todos, tomados de medo, gritaram. Mas sabe que aqui entra a chave. Não devemos ficar com medo. Não podemos ficar com medo de nada. Não devemos temer o dia de amanhã. Não devemos temer as lutas. E quando eu digo isso para você, porque nós estamos cercados de pessoas. E eu louvo a Deus porque você está aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus porque você está nos assistindo pela internet. Sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui para liberar fé no seu coração. E nós somos cercados de pessoas que geram fé em nós, assim como nós somos cercados de pessoas que vão gerar medo. Pessoas que vão levantar para trazer impedimento. E Pedro ele não tomou aquelas palavras. Pedro não se apegou àquelas palavras de medo. O medo que poderia ter paralisado todos, não tomou o coração de Pedro. É como que se aquelas palavras, ao ser liberadas, ela entrou aqui e saiu aqui. Pedro não aceitou aquelas palavras. Ele não aceitou temer os ventos. Ele não aceitou as pressões. Ele não aceitou as dificuldades da vida. Em outras palavras, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Estamos no mundo, mas nós podemos vencer o mundo. Mas você já percebeu que palavras de medo, muitas vezes, elas vêm em nossa direção, para justamente impedir você de andar no sobrenatural. Justamente impedir você de experimentar coisas maiores. Quando eu falo isso para você, estou falando que toda vez que você age em relação ao sobrenatural, toda vez que você decide andar em fé, parece que alguém vai se levantar com um conselho pessimista. Eu não sei. Viaja comigo hoje. Eu imagino que Pedro está vindo no barco. Alguém gritou, falou, é um fantasma. Mas Pedro falou, não, é o Senhor. Ele não ouviu. Ele não ouviu os pessimistas. E eu te digo mais, há uma frase que eu gosto muito dela, porque ela diz, um pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, mas um otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Sabe, aqui eu tenho que abrir um parênteses. Talvez ele esteja aqui hoje. Agora no nosso último jejum em novembro, em outubro para novembro, nós fomos desafiados pelo pastor Aloysio a visitar as empresas. E eu visitei muitas empresas, muitas mesmo. E aí, aconteceu um negócio muito interessante numa dessas visitas. E é interessante que lá no Garavela nós temos alguns irmãos que eles trabalham com produtos hospitalares. Eles vendem máscaras, eles vendem seringas, eles vendem esses produtos. E nós fomos visitar uma dessas empresas. E um dos nossos irmãos ali no Garavela, eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque ele virou para mim e falou, pastor, no dia que eu cheguei, eu perguntei para ele, falei, como é que você está, meu irmão? Ele falou, pastor, eu tenho vivido dias sobrenaturais. Eu falei, como assim? Me conta esse negócio. Eu gosto de ouvir boas histórias. E ele estava me contando que lá no mês de fevereiro, ou seja, não tinha começado a pandemia, e ele tinha que comprar máscara.
E ele contando para mim, ele falou para mim, falou, pastor, aconteceu um negócio esse semestre comigo, que eu não sei te explicar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a vendedora me ligou, perguntou quantas máscaras eu iria querer para esse início de ano, e eu falei que eu queria 10 mil máscaras, 10 mil caixas de máscara. E olha, pastor, vou dizer para o senhor, 10 mil caixas de máscara é muita coisa. E aí, ele virou para mim, falou, eu fui embora. Quando eu fui embora, algo falou comigo. Ele pegou e falou, e a vendedora virou para ele, falou assim, o senhor não quer comprar umas 30, 40 mil caixas de máscara? Nós estamos com preço muito bom. E ele falou que foi embora, foi orar, homem de Deus. E quando passou a noite, Deus falou com ele. No outro dia, a vendedora ligou para ele, para fechar o pedido, e ela virou para ele e falou, e aí, como é que o senhor vai querer fazer? Quantas caixas o senhor vai querer? Ele virou para ela e falou, eu vou querer 60 mil caixas de máscaras. Mas peraí, pastor, ele ia comprar 10 mil. Agora a vendedora insistiu com ele para comprar 30, 40 mil. Mas ele agora recebeu uma palavra para comprar 60 mil. E ele contando para mim, falando, pastor, aconteceu um negócio tão impressionante, porque no mês que começou a pandemia, chegou todas as máscaras. E aí começou a faltar máscara para todo mundo. Mas quem tinha máscara? Eu. Pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. A máscara que eu comprei num valor, em 60 dias, ela triplicou o preço. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ele estava contando para mim, falou, olha, eu só posso agradecer a Deus. Eu só posso agradecer porque eu fui chamado a andar no sobrenatural. Eu fui chamado para experimentar coisas grandes. Sabe, quando eu digo isso para você, eu volto para a palavra de Deus. Você precisa pegar a palavra de Deus. Pastor, por que você está falando para mim da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é recheada de homens cheios de fé, que andou por sobre as águas, homens que não ouviu os detratores, não ouviu aqueles que falavam mal, não ouviu os pessimistas e começaram a andar em fé. E porque andaram em fé, experimentaram do sobrenatural, experimentou de uma fé inabalável. Sempre que eu falo isso, me vem na mente Jó. Jó é um exemplo disso. A Bíblia fala que o diabo veio, e você sabe da história, e agora o Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, mas aí entra a história, a esposa dele. Qual que é a história da esposa dele? Qual que é a frase mais famosa dela? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Olha as frases do pessimista. Está lá em Jó capítulo 2, depois você pode ler na sua casa. É um pessimista que se levanta para quê? Para te abater, para gerar medo. Ah, já que não tem jeito mesmo, acaba com tudo, encerra com tudo. Não tem jeito, olha, só vai ser mais um ano, é um ano mais difícil, por que você não para com isso? Então você vai ver gente sempre falando para você, não tem jeito, não é capaz, não, você não vai conseguir. Mas sabe, diante dessas palavras negativas, eles não aceitaram. Sabe que eu amo a mensagem de Davi. Acho que Davi é um outro exemplo para nós, que nós precisamos tomar posse nas nossas vidas. Davi foi alguém que recusou dizer, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso. Pelo contrário, Davi se levantou dizendo, eu posso sim. Eu sou capaz, eu sou mais que vencedor, eu não posso perder a oportunidade, eu posso mais. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E se você pegar a história lá em 1 Samuel, capítulo 17, coloca para mim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, está aí na sua revista o 33, mas eu gosto muito do 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Olha o que Davi falou para Saul. Não desfaleça o seu coração. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Eu vou andar por sobre as águas. Eu vou. Peraí, ó rei, eu não estou intimidado não. É uma pandemia, é muita luta, mas eu quero dizer para o Senhor, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Eu já fiquei sabendo que o Senhor vai acumular de riquezas. Eu já fiquei sabendo que o Senhor vai me dar um casamento. Eu já fiquei sabendo que o Senhor vai me isentar de impostos. Eu estou sabendo de todas as promessas.
E aí ele fala, eu vou andar por sobre as águas. Mas o que o pessimista vem e fala? Olha o que está no versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir. Você não pode pelejar contra ele. Você é um garoto, você é moço. Ele é guerreiro. Desde a mocidade ele é grande. Ele tem 3 metros e você é só um garoto. É isso que nos cerca o tempo inteiro. Palavras de desânimo. Todo mundo estava dizendo para Davi, ele é grande demais. Você não pode matá-lo, ninguém pode vencer esse gigante. E sempre que eu olho para essa história, eu gosto de brincar e eu falo para os meus filhos, acho que Davi foi tomado de um espírito de fé, de ousadia, de intrepidez, que ele chega diante de Saul e olha para aquele gigante, e olha para aquela testa, e olha para o tamanho dele, e ele fala, eu não posso errar. Eu não vou errar. Olha o tamanho dessa testa, eu vou pegar minha funda, e quando eu lançar a funda, eu vou derrubar esse gigante, é hoje. É hoje. Essa é a decisão de andar em fé. Mas pode observar, o que nós ouvimos o tempo inteiro? Você dedica demais, você faz demais, não precisa disso tudo. São palavras dos pessimistas. Você trabalha demais. Peraí, para que isso tudo? Para que dedicar tanto? Para que orar tanto? Para que jejuar? Para que fazer? Vou te falar uma coisa, no ano de 2021, não os ouça. Não ouça os pessimistas. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Deus, Ele está nos chamando para andar em fé. Deus está nos chamando para andar em coragem. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro decidiu agir em fé. Ele decidiu descer do barco. Ele decidiu a experimentar o sobrenatural, a experimentar a demonstração do poder de Deus. Foi isso que aconteceu. Não fique com medo. Lança fora todo medo hoje. A segunda coisa que você vai ver nessa história, volta lá para Mateus capítulo 14, no versículo 28. Se você quer andar no sobrenatural, você precisa andar em fé. Andar em fé. Tem que decidir a não andar na sua força. Todos os anos eu ouço o pastor Luiz falando em algum momento aqui, você não muda o seu cônjuge. Você não muda o seu cônjuge. Isso não está no meu esboço não, é Deus que está falando comigo aqui. Quantas vezes eu ouço gente falando, eu preciso de ajuda, pastor, visita lá a minha casa, pastor, vai lá orar com a gente. Eu falo, eu vou sentar com vocês. Mas não entendeu. Não entendeu que não é na força do braço. Não entendeu o que é andar em fé. E se você pegar a história, a palavra de Deus, no versículo 28, ela diz, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Então eu vou te falar uma coisa muito importante nesse momento dessa ministração. Se você quer tentar o impossível, não tente na sua força. A palavra de Deus lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Se você quer andar em fé, se você quer andar no sobrenatural, se apegue ao Senhor. Se apega ao Senhor. Sabe que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque a cada domingo, irmãos cheios do Espírito, irmãos cheios de fé, têm saído da sua casa em direção a andar no sobrenatural. Sabe, eu sei, existe uma pandemia e você coloca a sua máscara e você fala, eu vou porque lá eu vou ser alimentado, eu vou porque lá vou experimentar da palavra de Deus, eu vou porque eu vou receber o alimento, e esse alimento vai me dar capacitação para essa semana, e eu serei inabalável. Qual que foi a pergunta de Pedro? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor, manda-me. O que o Senhor responde para ele? Vem, vem. Olha, o impossível só foi tentado depois que o Senhor deu uma palavra. Uma palavra. Eu vou te falar algo no nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos começar o cursão. E se você não fez o cursão, eu quero te chamar a fazer o cursão sim, porque é muito importante. É muito importante que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito. É muito importante que sejamos direcionados pelo Espírito.
Porque a carne, ela milita contra o espírito. A carne vai tentar fazer as coisas na força do braço. E na força do braço nós somos puxados o tempo inteiro. Eu consigo, eu sou capaz, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou mexer, e vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, não tente na força do seu braço. Não cuide da sua empresa como sendo algo natural. Não olhe para a sua vida simplesmente achando que ela é natural. Não, você é um agente do reino. O Senhor te escolheu, Ele te chamou antes de você ser criado no ventre da sua mãe. Ele te chama pelo nome, Ele tem um propósito para fazer na sua vida. Então tudo que espera de mim e de você, que sejamos espirituais, que as nossas decisões sejam espirituais, que possamos ouvir do Espírito, não andar na carne. Precisamos aprender a andar no Espírito. Tem que ter uma palavra que queima no coração. Eu gosto dessa palavra vem. Porque essa palavra vem, ela é um convite para nós. É o Senhor nos chamando. Fala, vem. Vem andar por sobre as águas. Vem ficar em cima das mágoas. Vem ficar em cima das tristezas. Vem andar por cima das circunstâncias contrárias. Vem. É o Senhor nos chamando para andar no sobrenatural. É o Senhor nos chamando para sermos sustentados em fé. Sustentado por aquilo que mantinha o Senhor acima das águas. Porque é Ele mesmo. Nós só estamos fazendo o que Ele fez. O Senhor está nos chamando para vivermos o que Ele viveu. É por isso que Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não é por força, não é por força, nem por poder, mas ela é pelo Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito que nós devemos mover. Não vai ser na sua própria força, é pelo poder do Senhor. Então eu te digo nessa hora, se o Senhor disse, vá, vai. Se o Senhor mandou você sair do barco, saia do barco. Eu olho para essa história de Davi, voltando lá, e você vai ver que Davi só lutou com Golias na força do Senhor. Foi no nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Ele venceu na força dele. Ele não lutou com Davi com nome, ele não tinha nome. Golias era renomado, Davi não. Golias tinha 3 metros, Davi não. Golias era forte, Davi não. Davi era franzino, era um garoto. Mas ele foi na força do Senhor. Ele venceu um gigante de quase 3 metros. O natural era que Davi ficasse com medo. O natural é que Davi recuasse. O natural é que Davi permanecesse como todo o exército de Israel, intimidado. Mas se Jesus disse para você, não temas. Se Jesus mandou você, vá. Então eu te convido nesse dia, pule. Seja audacioso. Seja corajoso. Eu estou te contando isso porque o milagre depende da sua coragem, depende da sua confiança em Deus, depende de você ouvir a Deus, ter uma palavra de Deus. E aí você é levado para o terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você aqui. Não fique no barco. É tão óbvio para essa história. Parece que é tão insignificante, porque você volta lá, Mateus capítulo 14, versículo 29, na parte B. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro não ficou no barco. E te digo mais, se você não sai do barco, você nunca vai poder andar por sobre as águas. Se você não anda, se você não move, fazer o que parece ser impossível, nunca poderá ser uma realidade, a menos que você comece a mover, a menos que você comece a andar em fé. E quando eu digo isso para os irmãos, eu estou dizendo para você, é que muitos cristãos que têm tido uma palavra de Deus, muitos homens e mulheres cheios do Espírito, não têm saído do barco. É tão óbvio, mas tem ficado paralisado. Não tem percebido as oportunidades. Quando eu contei essa história desse irmão com as máscaras, eu vi a oportunidade, bateu a sua porta, e ele rapidamente, prontamente, ouviu de Deus, e Deus falou com ele, entra, compra, faz. Mas as pessoas vão falar para você, você é louco,
Para que você fez isso? Você não pode sair do barco, você tem que ficar aí, fica quieto. Estou te dizendo porque nós temos dificuldade de mover em praticar os nossos dons, em crer que Deus pode fazer, em crer que Ele pode nos dar, em crer que Ele tem coisas maiores. Eu falo para você, meu querido irmão e irmã, eu tenho orado por isso. 2021, eu quero ver milagres. Eu não quero ver milagres. Talvez você pode pensar, pastor, meu milagre é financeiro. Amém pelo seu milagre. Pastor, meu milagre é a restauração do meu casamento. Amém pelo seu milagre. Pastor, eu tenho tantas coisas que eu tenho pedido para Deus. Amém por essas muitas coisas. Mas eu tenho pedido milagres. Eu quero ver cura no nosso meio. Ah, como eu quero ver milagres. Olha, eu falo para você, eu tenho orado com os pastores do Garavelo, eu tenho falado para eles, pessoas serão atraídas para cá por causa da unção. A unção vai fazer a diferença. Nesse quarto ciclo, no ano da oportunidade, sabe o que vai acontecer? Pessoas enfermas, pessoas, olha, alguém pode falar, pastor, você é louco, na loucura mesmo. Eu tenho orado, eu falo para você, eu quero ver pessoas carregando ali, ó, aquele pedestal com soro, e ela fala, eu vim porque eu creio, Deus vai fazer, e não vai ser a palavra de homem, vai ser a própria fé, é andar no sobrenatural. Eu estou crendo nisso, que nós vamos viver o sobrenatural. Estou te convidando hoje a não ficar paralisado. Eu estou te convidando hoje a crer que sim, 2021 será o melhor ano da sua vida. Eu estou te convidando hoje a mover. Eu estou te convidando hoje a avançar. Eu estou te convidando hoje a crescer. Então eu te digo, nós não podemos esperar grandes coisas de Deus se não temos uma atitude de fé. Porque a nossa atitude de fé, ela representa o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Eu sei. Não quero aqui entrar no mérito das ofertas e dízimos. Mas a sua oferta e o seu dízimo representa aquilo que você crê. Não é questão de barganha. Não é. Estou te contando porque Pedro pediu, ele falou, eu quero. Senhor, se é o Senhor, eu quero ir com o Senhor. O que o Senhor respondeu para ele? Vem, vem. Isso significa que quando você toma a decisão, quando você deixa a pressão do barco, você entra na grande aventura de andar com o Senhor. Porque pode ser tremendo, pode ser maravilhoso. É você agora decidir andar em fé. Então Jesus, Ele nos chama a experimentar o poder dEle. Ele nos chama a romper com os limites. O Senhor está nos chamando hoje. Não seja natural. Não faça da sua vida uma vida natural. Não pense você que tudo na sua vida é natural. Não é. Conte os seus dias. Conte os seus dias. Conte os milagres. Conte os feitos de Deus na sua vida. Olha, irmãos, se eu fosse contar para você os milagres, aquilo que Deus fez ao longo desses anos na minha vida, olha, dá um livro. Aí vem a pergunta, qual que é a sua história? Pedro, ele escreveu a história dele. Essa história eu só estou contando, uma história que já aconteceu. O Senhor está nos chamando da mesma forma. Saia do barco, ande em fé. Ande em fé no seu casamento, ande em fé no seu trabalho. Pastor, mas eu sou perseguido no meu trabalho. São as ondas batendo de um lado e para o outro. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo na minha casa. Olha, não importa o que eu não sei, importa que Ele sabe. E se Ele sabe, Ele vai fazer na sua vida. Mas você tem que pedir. Senhor, eu quero sair do barco, eu quero experimentar. Olha, eu digo para você, Senhor, Ele nos chama, o nosso desafio é justamente crer naquilo que Ele prometeu, a andar com os nossos olhos voltados para Ele. Estou te dizendo porque eu creio que esse pode ser o melhor ano. Eu estou aqui para liberar fé no seu coração nessa hora, já vai ser o melhor ano da sua vida, sim.
Hoje, quando você se colocar de pé e eu vou te chamar para orar, você não vai orar da mesma maneira que você chegou, com a mesma fé que você chegou. Eu creio que você vai se levantar em fé, em ousadia e vai declarar: vou andar nos milagres, vou andar no impossível, vou experimentar o que eu ainda não experimentei. Eu vou ter a minha história com Ele. Posso ouvir um amém neste lugar? E aí, Pedro entra no declínio. E é o quarto aspecto que eu quero falar com você aqui para nós encerrarmos. Não se concentre nas circunstâncias. Ah, meu Deus do céu. Versículo 30. A palavra de Deus diz: reparando, porém, na força do vento, teve? Mas peraí. Lá no início, alguém gritou: é um fantasma, e ficaram com medo. Ele não ouviu, ele não deu crédito, ele não deu a entender que ele estava com medo, porque ele foi ousado, e ele virou para o Senhor e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me ter contigo, eu quero ir até o Senhor, eu quero andar no sobrenatural, eu quero andar em fé. E o Senhor disse para Pedro: vem! E Pedro levantou e foi. A determinado momento, o que ele fez? Meu Deus do céu, é muito vento, é muita pressão. Pedro teve medo, e o texto diz que, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero dizer algo para você. Quando Pedro pediu o privilégio de caminhar por sobre as águas, ele não deixou que a sua mente focasse nos problemas. Ele não deixou que as circunstâncias o prendessem. As circunstâncias eram sim de medo, de pressão, mas ele não importou com nada disso. Não importou com o vento. Ao tentar o impossível, ele concentrou apenas no Senhor. Mas o texto diz que, volta lá no versículo 30. Reparando na força do vento. Não tira os olhos de Jesus, não. Esse é o meu clamor para você hoje. Que você possa depositar a sua confiança no Senhor. Pedro tirou os olhos de Jesus. Observe que enquanto ele estava com os olhos no Senhor, ele estava bem. Eu imagino que quando nós movemos em fé, é tão poderoso, é tão maravilhoso. Quando você vê milagres acontecendo, quando você toma a decisão de sair do barco, e você fala: eu vou, e você vê as coisas dando certo, você vê o Senhor movendo na sua vida, é tão poderoso. Nós temos o mesmo problema, podemos ter o mesmo problema que Pedro. Passou a dar mais atenção aos ventos, às ondas, às pressões, do que o Senhor. Eu quero dizer para você nessa hora, meu querido, as circunstâncias nunca serão perfeitas. Nunca serão perfeitas. Sempre haverá alguma razão para você não tentar. Tempestades vão se levantar para te paralisar, para te prender. É por isso que Pedro precisava de uma palavra, e o Senhor diz para ele no versículo 29, vem. Eu estou te contando isso porque o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade, a todos os dias, a cada dia, Ele diz para você, vem. O Senhor, Ele nos convida a não olharmos para o natural. O Senhor diz para nós, simplesmente, vem. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Lá em Jeremias, eu quero ler 2 textos com você. Já estamos encerrando. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me. Foi o que Pedro fez. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor, eu quero ir e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Anunciar-te-ei coisas ocultas.
você não sabe. Pedro não sabia o que iria acontecer. Pedro não importou se ele iria afundar. Pedro simplesmente creu. E porque ele creu, ele podia andar por sobre as águas. Mas há um outro texto que eu gosto também. Está lá em Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 3. A palavra de Deus diz: dar-te-ei os tesouros escondidos. Vou te dar as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. Pastor, o que você está dizendo aqui para mim? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode até criticar Pedro. Você pode levantar e falar: eu não gosto de Pedro. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito com você. Mas uma coisa, eu vou te falar. Pedro creu. E porque ele creu, ele experimentou o que ninguém experimentou. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Pedro creu. Pedro creu. Ele e o Senhor foram os únicos a andar por sobre as águas. Hoje, eu quero encerrar essa ministração falando para você. O Senhor, Ele está nos chamando. O Senhor, Ele está nos chamando. Hoje eu quero te encorajar a sair do seu barco. Hoje eu quero te encorajar a andar por sobre as águas. Eu estou te contando isso porque o Senhor tem preparado, sim, bênçãos tremendas. O Senhor tem preparado coisas grandes. O Senhor tem liberado palavras de que este será o melhor ano das nossas vidas. Pastor, mas eu não sei como que vai ser, eu não sei como que pode ser. Efésios capítulo 3, versículo 20, ainda diz, Efésios 3, 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, quanto pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, em você. Ele está te chamando para experimentar. Pastor, eu não sei. Parece que isso aqui é muito bom para ser verdade. Parece que é muito grande. É coisas tremendas demais para acontecer na minha vida. Você tem sinais. Você tem sinais. Pastor, como assim sinais? Eu tenho falado para minha esposa. Eu tenho dito, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou prosperar, eu vou ter um casamento abençoado. Meu casamento vai testemunhar, meus filhos vão testemunhar, minhas finanças vão testemunhar. E aí você pergunta: pastor, quais são os sinais de que nós podemos andar por sobre as águas? Basta você olhar para a sua igreja. No ano de 2020 tentaram nos calar. No ano de 2020 tentaram nos paralisar. No ano de 2020, tentaram fazer com que a obra perdesse força. E aí você vem para as primícias, e eu fico olhando o Senhor, a movimentação espiritual, porque Deus vai fazer. Pastor, como que Deus vai fazer? Vai fazer com homens e mulheres ousados, homens e mulheres apaixonados, homens e mulheres intensos, homens e mulheres que querem ver o sobrenatural. Pastor, eu não entendo. Começa a entender hoje, filho. Nós vamos construir o prédio de Aparecida. Alguém vai falar, alguém vai tentar colocar medo, mas não tem dinheiro. Nós estamos numa paralisia. Mas o pastor fala: não, mas nós não vamos ficar só com o prédio de Aparecida, não. Nós vamos começar um novo SEI para 300 crianças. Alguém vai falar: mas como? Está tudo fechado. Mas o Senhor fala: não, peraí, não vai ficar só com o SEI, não. Vamos ampliar o Guanabara. Alguém vai falar: não, mas aí já é muito. Já é muito. Para que isso tudo? O Senhor está dizendo: vamos andar por sobre as águas. Não vamos parar, não. Nós vamos colocar elevadores nos prédios. Muitos dos nossos prédios têm dificuldade para os cadeirantes subir. Vai ter elevador. Que mais? Vamos ter escola também. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Você está entendendo o que eu estou te contando hoje? Pastor, como que isso vai ser feito? Através da igreja, através do seu testemunho, através do seu chamado. Nós somos chamados para sair do barco. Mas isso tudo só vai acontecer a partir do momento que começa a queimar no seu coração. É o desejo de gerar, é o desejo de ter um coração para fazer coisas grandes. Eu quero te dizer que você pode sim. Você pode sim. Você pode fazer, você pode ter um coração incendiado, você pode sim andar em fé. Pastor, mas minha fé é tão pequenininha. É o que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Tá bom, a palavra de Deus diz:
Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Pastor, mas é tão pequenininha. E se você disser, direis a este monte, passa daqui para acolá, ele passará. Nada vos será impossível. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Pastor, essa palavra é para mim. Eu estou nesse barco. Está muito difícil. Eu não sei como que eu vou resolver. Eu não sei como que eu vou sair dessa situação. Eu não sei como que pode acontecer algo bom na minha vida. Eu quero que onde você está, você vai fechar os seus olhos. Eu te falei de 4 coisas aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tente na sua força. Não fique no seu barco. Mas também não tema as circunstâncias. Simplesmente creia. Creia naquilo que Ele vai fazer. Por alguns instantes eu quero que você feche os seus olhos. Você vai pedir para o Senhor hoje. Você vai falar para Ele: eu lanço fora todo medo. Eu lanço fora agora toda falácia, toda palavra do inferno. Eu lanço fora agora toda justiça própria. Eu lanço fora agora todo medo de sair do barco. Eu vou sair, eu vou experimentar. Eu quero que você abra sua boca por alguns instantes. Você vai orar pela sua vida agora, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus. Ele vai fazer. Ele te chama. A palavra vai queimar no seu coração. Eu declaro que Deus vai te dar uma palavra. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E sustenta até quando não vejo. Sustenta até quando não sei. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. E sustenta até quando não vejo. E sustenta até quando não sei. Pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Luz da escuridão. Esse suas vozes bem alto. Meu Deus é. Erga suas mãos para Ele. Meu Deus, esse é quem tu és. mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, luz da escuridão. Coloca as suas mãos no seu peito. Enquanto os instrumentos tocam baixinho, qual que é a promessa dele para você?
Senhor fala com você nessa hora. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, descansa. Todo medo vai embora. Oh, todo medo vai embora. Todo medo. Senhor, nós não queremos andar na força humana. Não vamos andar segundo aquilo que os noticiários dizem, aquilo que as palavras estão sendo liberadas de morte dizem. Vamos confiar no Senhor. Fala com os meus irmãos. Dá uma palavra no coração deles. Dá uma palavra no coração de cada anfitrião, de cada líder, de cada discipulador, de cada pastor, de cada homem, cada mulher, cheios do Espírito, para que eles possam mover no sobrenatural. Senhor, eu quero declarar e profetizar que este é o ano que nós seremos conduzidos pelo Senhor. Faremos o que o Senhor fez, andaremos nos caminhos do Senhor e experimentaremos o sobrenatural. Eu oro nessa hora, eu profetizo como igreja, eu abençoo o ano de 2021 e declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. Eu declaro, o Deus de milagres está movendo na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, pode dar uma salva de palmas para Ele. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Meu Deus é Deus.